o Valmar era prefeito e o senhor dava avisos na radiadora, no serviço de som, como é que era isso? Aí vem você me enquadrar, rapaz. Mas Não, o que aconteceu assim, eu era um funcionário, secretário, embora modesto, secretário da prefeitura de Irauçuba. 1959. O senhor Valmar foi, administrava aqui a cidade durante o dia e ia terminar o expediente e ele ia para o MICI. Quando ele foi saindo, ele tinha baixado uma portaria e mandou que eu lesse. Naquele tempo não tinha rádio, né, emissora. Era um serviço de alto-falante do seu Jorge Domingues. E eu fui ler a dita portaria que ele me mandou. E como o cidadão que tinha perdido a política para ele, por assim dizer, não gostava que isso acontecesse. E eu li a portaria na maior normalidade possível. Quando foi a noitinha, eu fui merendar no Hotel Cearense. De repente, o cidadão entrou lá. Senhor Paulo Bastos? Senhor Paulo Bastos. Ele foi à minha mesa, lá onde eu estava merendando, e entrou. Menino, por que você estava lendo aquilo na radiadora? Eu falei, foi o senhor prefeito que mandou. E aí ele foi e disse, pois não era bater ele, não. Eu digo, o senhor devia dizer a ele, não a mim, eu apenas sou um empregado. Então tudo quanto ele mandar você fazer, eu digo, dentro do possível, sim. Aí ele alterou, por Deus, o senhor Pedro Domingo, cunhado dele, chegou no momento, e aí o repreendeu. Paulo, para que tu está reclamando isso, rapaz? Não tem nada a ver com isso aí, não. Quer tomar satisfação, toma com o prefeito. E eu dei graças a Deus para não haver uma coisa pior. Eu era novinho, talvez não tivesse muito medo, e por isso achei melhor a intercessão dele lá. Do Pedro Domingos. Do Pedro Domingos, e eu agradeço muito que ele esteja na eternidade, num ótimo lugar. Mais adiante um pouquinho, o senhor estava no Maracajá, fazenda, propriedade de Chico Inácio, meu avô, seu pai. E aí o senhor Paulo Bastos chegou no Maracajá para lhe convidar a ser candidato a vice-prefeito de uma chapa encabeçada por ele. Como é que foi essa história? Isso é verdade. A nossa casinha, onde eu morava, dista da casa do meu pai uns 300 metros. E então eu vi parar um carro lá ao pêndulo da casa do meu pai. E como filho, eu fiquei com cuidado de ver quem é que estava lá. Peguei minha bicicleta e disse, lá para casa do papai. Quando eu chego lá, cumprimentei, bom dia pessoal, e adentrei para o interior da casa. Aí o meu pai, posteriormente, foi até onde eu estava e disse assim, meu filho, o Paulo está aí para lhe convidar para ser companheiro de chapa dele na política. Eu disse, papai, eu tenho minha cara muito fechada, eu só gosto de rir do que tem graça. E o político tem que viver achando graça, mesmo sem ter graça. E eu não dou para esse ramo, não. A outra desculpa porque eu não tenho condições financeiras, sou um homem pobre, muito humilde, como é que eu vou enfrentar uma campanha política? Meu papai era muito manso, muito precavido, disse, enquanto essa parte aí não se preocupe não, não é que o papai tivesse dinheiro para esbranjar em política não, mas ele era um cara econômico e sabia o que estava dizendo. E então terminou me convencendo para que eu aceitasse. E eu fui trabalhar, nós tínhamos um jipe, e eu fazia campanha política nesse jipe, correndo dia e noite, para cima e para baixo e tal. Mas quando foi no frigir dos ovos, por assim dizer... No quente da campanha. O Jesuíno Pinto, como eu falei anteriormente, que era o chefe político de lá, pertencia a um partido contrário ao nosso. Nós éramos do PSD e ele era da UDN. Aí mandou o pessoal dele, os adeptos dele lá, votar todo mundo contra mim. E eu perdi a eleição, salvo engano, por 137 votos. Quem foi que vencedor? Exatamente, estou chegando lá. Foi o nosso querido Wilson Gomes, que hoje em dia, infelizmente, não existe mais. Meu amigo, por sinal, o parabenizei depois da vitória, como a boa vida manda. Certo, mas aí ficou uma incompreensão no meio da história que nós vamos corrigir agora. No meio da campanha, Paulo Bastos tinha tudo para ganhar a eleição e terminou não concluindo, não chegando ao cargo. Ele faleceu no meio da campanha. Foi. Salvo engano, foi no mês de junho daquele ano. Ele teve um problema cardíaco e veio a falecer. E então,
eu estava em Fortaleza nesse dia e vim urgentemente com o nosso candidato a deputado estadual, que era um ex-comandante meu do Exército, João Batista de Aguiar. E nós viemos para o enterro e depois, no outro dia, tivemos que fazer uma reunião de urgência para indicar o sucessor do Paulo Vaz. E, como eu era candidato a vice-prefeito, o dirigente da reunião, no caso, o deputado federal Gomes da Silva, indicou que eu tivesse, a primeira palavra seria minha. E eu fui, me levantei, a reunião foi no Hotel Cearense ali, no centro. E aí eu indiquei o senhor Jorge Domingues. De princípio ele pulou longe, o senhor Jorge, disse que não, e não aceitava não, que não gostava daquilo, papapá, etc. Mas aí todo mundo, por aclamação, os presentes levantaram e bateram o palmo, pronto. Ele aceitou e foi candidato e, graças a Deus, eleito. Foi bom prefeito? Foi, pelo amor de Deus, o senhor Jorge foi uma administração, eu até diria, pura, né? Uhum. Mas há um caso aí, uma brincadeira que eu vou dizer aqui para os senhores e, se não gostarem, me perdoem. Posteriormente, anos depois, o Negredo prefeito de novo, aquele negócio todinho, e como a gente era amigo, costumava jogar futebol junto, eu fiz assim, mas rapaz, engraçado. Os políticos de Irauçuba, os políticos são diferentes de todas as outras partes do mundo. Quando um correligionário perde a política, arranja um galhozinho para aquele que perdeu a política, para ficar conformado, etc. Eu perdi a política e vocês ganharam e viemos ganhando todos os anos, e vocês não me convidaram nem para ser gari da prefeitura, que talvez seja o menor posto. E o Negreiro, como era raposa velha, eu vou dizer, também tu não pediu, filho da puta.